Bom, agora a gente vai entrar no tema 2, que é mecanismos de barra, ok? Então, eu vou fazer, conforme eu já venho falando, bem progressivamente para que vocês entendam todo esse conceito também. Então, vimos tanto na aula passada, da semana passada, e no primeiro tema da nossa aula, os mecanismos de 4 barras. Então, como se define mecanismo de 4 barras? Mecanismo de 4 barras com elos e juntas é o mais simples e comum para movimentos de grau de liberdade. Pode ser aplicados a outros tipos de mecanismo, tais como biela, manivela e câmbio seguidor. Então você consegue unir mecanismo de 4 barras com outros tipos de mecanismo também. Então, gente, ele é o mais simples de todos os mecanismos. Porém, ele é o mais simples, não deixa de ser o mais eficiente. Você aplicando de uma forma simples, você alcança total eficiência. Então, a simplicidade é uma das marcas de um bom projeto. A menor quantidade de peças que possa ser aplicadas e garantir um trabalho oferece a solução mais confortável e de menos custos. Então, você sabendo utilizar aqui todo o conceito de mecanismo, por isso é importante a gente ver toda essa parte teórica. Você conhecendo todo esse sistema de mecanismo, você pode, de uma forma muito boa, economizar em aplicações de projeto. Você teria vários sistemas pneumáticos onde poderia ser inutilizado, sendo um projeto bem eficaz de mecanismo aqui utilizando, beleza? E o mecanismo de 4 barras seria uma boa aplicação para isso. Então, condição de Grashof. Então, Grashof era um engenheiro residente da Alemanha, foi reitor, ele foi considerado um dos maiores engenheiros e cientistas da Alemanha. Ele foi reitor por 4 períodos, né, na Universidade de Klagenfurt. Então, ele é um cara de extrema importância, ele é um cientista de extrema importância para a mecânica, tanto na Europa como mundial. Se utiliza até hoje várias referências criadas por ele. Ele recebeu a medalha de condecoração da Associação de Engenheiros Alemães, onde outras pessoas famosas, e aí sim vocês vão ter uma noção de quem são, o von Zeppelin, então o Karl Bosch e o Ferdinand Porsche. Então ele participou de toda essa associação de engenheiros junto com essas outras pessoas aqui também, tá? Então eu estou trazendo um pouquinho, descrevendo sobre essa pessoa, para que vocês tenham um pouquinho do histórico, um pouquinho de noção o quão importante foi para a nossa vida, tanto acadêmica quanto profissional, ok? Então, o que diz a relação de Grashof? Então, é uma relação que prevê a condição de rotação ou rotatividade de inversões do mecanismo com base apenas no comprimento dos elos. Então, o que ele definiu? Qual que foi o conceito que ele definiu? A soma da menor e da maior barra de um mecanismo, 4 barras, não pode ser maior do que a soma das outras 2 barras, ok? Então essa foi a principal definição. Mas professor, eu vi ali que está até marcado o que é inversão. Então, o que é inversão no mecanismo? A gente já vai ver aqui, inversão de mecanismo. Inversão de mecanismo é a denominação ao comportamento do elo na cadeia cinemática. Existem tanto inversões quanto ao número de elos em um mecanismo. Ou seja, se você tiver um número n de inversões, você tem um número n de elos no mecanismo, ok? Então aqui está alguns exemplos. Então a inversão 1, ela vai manter o bloco, que é esse cara aqui, móvel, sofrendo apenas a translação.
Então essa é o comportamento. O comportamento ele está realizando, mantendo aqui o bloco móvel em uma forma só de grau de liberdade, que é a translação. O que está em amarelo aqui representa que esse elo aqui ele é fixo, ok? Segundo, inversão 2, o bloco móvel apresenta um movimento complexo, ou seja, ele apresenta translação e rotação, beleza? E aqui é onde você tem o elo fixo. Terceiro, a inversão, o bloco móvel sofrerá apenas rotação. Então, aqui você tem ele fixo e aqui você vai ter no comportamento dele uma rotação, beleza? E por último, você não vai ter um movimento dele, sendo que ele está sendo considerado o elo fixo. Então essa é o modelo que a gente vê visualmente quais são as inversões de mecanismos. Então daqui para frente, toda a relação que nós tivermos de teoria, a gente vai citar inversão, beleza? Então aqui é onde é fixo e aqui é onde o bloco é móvel, tá? Então ele ficou numa cor diferente, ficou mais acinzentado, mas a cor original dele era o azul, ok? Ainda falando sobre a condição de Grashof, a relação de Grashof é uma relação que prevê a condição de rotação e rotatividade de inversões. Opa, então agora a gente já sabe o que é inversão. Então, vamos lá. Então aqui nós temos a equação pela definição, tá? Então aquela definição que já vimos aqui, ela agora vai ser explícita por uma equação. Então S será o comprimento do elo menor, L será o comprimento do elo maior, P o comprimento do elo remanescente e Q o comprimento do outro elo remanescente. Então tudo que sobrar será somado aqui. Como só são 4, eu vou ter maior, menor e os outros dois remanescentes, beleza? Então para mim aqui a ordem dos remanescentes não importa. A gente vai fechar em 4, sendo que eu já classifiquei ao lado esquerdo o maior e o menor elo, beleza? Então agora vamos à classificação dessas condições. Então temos aqui, se S mais L é menor do que P mais Q, ou seja, se o meu elo menor e o meu elo maior é menor do que P mais Q, ele é classificado como classe 1, mecanismo de Grashof, ok? Ao menos um dos elos é capaz de realizar uma revolução completa. Então essa seria a condição. Próximo. Se S mais L é maior do que P mais Q, ele se classifica como classe 2, um mecanismo não Grashof, ok? Aí a condição é, nenhum dos elos é capaz de realizar uma revolução completa. E por último, se S mais L é igual a P mais Q, aí ele se enquadra na classe 3. É um caso especial, beleza? E como que a gente vê isso na prática? Então vamos lá. Ao menos um dos elos é capaz de realizar uma revolução completa. Depois, nenhum dos elos é capaz de realizar uma revolução completa. Então o primeiro se define como manivela e o segundo como um duplo seguidor, beleza? Aí temos a condição especial, de que forma ela vai se enquadrar em uma definição de dupla manivela. Então aqui todas as classes e aqui como a gente faz uma definição na prática de acordo com a sua definição primária, beleza? Aí vamos analisar classe a classe. Então para o caso da classe 1, a gente vai ter a definição de que o S mais o L tem que ser menor do que P mais Q.
Então aqui são duas inversões. Olha só como a gente começa já a aplicar diretamente a definição de inversão. Então uma delas vai realizar uma volta completa, beleza. Isso que falava para mim naquela definição primária da classe, né, da classe 1, e a outra não necessariamente. Beleza, show de bola. Agora o próximo mecanismo aqui. Também estou realizando uma volta completa e o outro não necessariamente. Então aqui eu começo a ter uma nomenclatura para ele. Então fica GMSS. Mais para frente a gente vai ver uma tabela bem falando sobre isso, ok? Próximo, a classe 2, então, todas as inversões serão triplos seguidores, onde eu tenho o elo de maior comprimento, de menor, maior do que P mais Q, que são os elos remanescentes. Então, todas as inversões serão triplos seguidores, o qual nenhuma conseguirá girar totalmente. Então, vendo isso na prática eu tenho um movimento de arco, mas eu não fecho uma volta completa, nenhuma das juntas, beleza? Nem aqui e nem nesse outro aqui. Então, já começa a ter uma outra configuração aqui, denominação para esse tipo de mecanismo, beleza? E por último, a condição do caso 3, da classe 3, que é a classe especial, né, de Grashof. Então aqui, o que significa? Por que ela é dita como especial? Porque tem uma configuração incerta. Eu não sei o movimento que ele vai realizar. Ora, esse pode estar realizando aqui para cima e puxando esse para baixo. Ora, esse estaria para baixo, puxando esse para cima. Então, uma configuração incerta do movimento aqui do mecanismo. Beleza? E aqui foi aquela tabela que eu comentei com vocês. Então, a gente vai ter todos os tipos. Aqui, a condição, se S mais L versus P mais Q, se é menor, 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 maior, 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 igual, igual, igual. E a inversão, L1 é igual a S, terra, L2 é igual a S, entrada, L3 é igual a S, acoplador. E assim a gente vai definindo agora quais são as inversões e classificando aqui, classe 1, classe 2 e classe 3. Aí a designação de Barker, que é aquela denominação que a gente viu ali, então ela começa a ter essa classificação aqui. Grashof, manivela, manivela, manivela. Então G, M, 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 também conhecida como dupla manivela. Aí temos outra, Grashof, manivela, seguidor, seguidor, G, M, S, S. Então, para os próximos exercícios, a gente já vai começar a estar com tudo isso aqui mapeado. Então, toda a referência que a gente vai visualizar dos livros, de folhas de exercício, a gente começa a ter diretamente aplicado esse código. Então, importante vocês terem bem marcados aqui esses códigos de acordo com a classificação dos mecanismos, beleza? Então, vamos fazer um exercício desse assunto. Aqui temos 4 complementos para os 4 elos. L1 é igual a 70, L2 é igual a 10, L3 é igual a 20 e L4 é igual a 40. Agora a gente vai classificar entre o maior e o menor elo, beleza? Aí vamos classificar qual que é o maior e qual que é o menor. Maior é o 70, menor é o 10. Sobrou então 20 e sobrou 40. Agora a gente vai usar essa equação aqui. Então 10 mais 70, ainda não sei, ainda não calculei. 20 mais 40. 80 maior do que 60, então ele se classifica na classe 2. Ou seja, nenhum dos elos é capaz de realizar uma revolução completa. Beleza, pessoal? Então,
Pessoal, eu vou só até aqui para que a gente discuta um pouquinho, tire todas as dúvidas e aí próxima aula eu faço como essa. Faço uma revisão do que a gente viu, discuto um pouquinho a nova lista de exercícios com vocês e aí a gente dá seguimento para o próximo assunto, beleza? Então, até daqui a pouco, pessoal.